Neste vídeo, vamos estudar o Spark. Qual a motivação por trás do Spark? O Spark, ele é, na verdade, um engine unificado para fazer análises em processamento de larga escala de dados. Ele vai processar dados extremamente grandes em paralelo por meio de um cluster. E quando comparado ao Hadoop, o Spark ele executa pelo menos 100 vezes mais rápido em alguns cenários. Além disso, o Spark ele suporta diversas linguagens como Java, Scala, Python, R e até mesmo o SQL, que é na verdade uma linguagem estruturada para manipular dados. E o Spark ele vem sendo utilizado por grandes companhias de computação, de tecnologia, como Netflix, Yahoo e eBay. E há relatos na literatura de que o Spark ele tem executado com bom desempenho em clusters com mais de 8.000 nós. E qual é o ecossistema do Spark? O Spark ele provê diversas bibliotecas. Na parte basal, nós temos o Spark Core, que justamente vai permitir o desenvolvedor a programar a aplicação. E para isso, ele pode utilizar diversas linguagens como R, SQL, Python, Scala e Java. Em cima dessa base, o Spark ele fornece diversas bibliotecas. A primeira delas é justamente a capacidade do Spark manipular data frames, que é um conceito que surge principalmente quando nós lidamos com grandes volumes de dados, dados estruturados. Por exemplo, podemos entender como uma tabela de um banco de dados. Além disso, há uma segunda biblioteca, funcionalidade para lidar com dados streaming. Pense, por exemplo, dados de sensores, que a cada 1 milissegundos, 10 milissegundos, os dados eles são enviados para serem processados. Então, há justamente o Spark Streaming que permite tratar esses dados em fluxo. Um terceiro componente é justamente uma biblioteca MLlib que vai permitir implementar algoritmos de machine learning. E por fim, o GraphX, que vai justamente permitir computação em grafos. Exemplo, redes sociais digitais, você já tem algoritmos de centralidade, de caminhos mínimos, de componentes conexas já implementados dentro da plataforma Spark. Lembrando que nós estamos falando em cenários de Big Data, onde esses dados, esses grafos, eles vão ter talvez milhões de nós. Além disso, o Spark ele permite a integração com várias outras tecnologias, como por exemplo, banco de dados SQL, como MySQL, PostgreSQL. Nós também temos outros bancos de dados como NoSQL, como HBase, Cassandra, MongoDB. Além disso, o Spark ele se comunica de forma praticamente nativa com o Hadoop e também ele possui integração com o Kafka, que é uma das principais bibliotecas para fazer streaming e comunicação desacoplada, e também com o Redis, que é justamente um sistema de, digamos assim, de armazenamento de chave-valor na memória distribuído. E qual seria justamente a comparação entre o Spark e o Hadoop? O Hadoop ele vai justamente ler e escrever arquivos para o Hadoop File System. O Spark, por sua vez, ele vai processar dados justamente na memória RAM, utilizando um conceito denominado como Resilient Distributed Dataset, RDD. Nessa figura abaixo, nós temos uma comparação quanto ao tempo de execução de uma aplicação em Spark e uma aplicação no Hadoop. Justamente consiste em uma regressão logística. E nós podemos ver que o tempo de execução do Hadoop ele é muito superior àquele fornecido justamente pelo Spark. Ainda quanto ao Spark versus o Hadoop, nós podemos ver na parte superior o fluxo de execução de um Spark. O Spark, justamente, como primeiro passo, fará justamente a leitura do disco que vai estar armazenado no Hadoop Distributed File System. E justamente
o resultado parcial vai ser escrito justamente na memória RAM, e a partir de então, esses dados vão ser escritos na memória RAM. E relembrando os conceitos de hierarquia de memória de arquitetura de computadores, nós sabemos que, à medida que nós descemos na pirâmide, o tempo de acesso aumenta consideravelmente. Comparemos então esse fluxo com o do Hadoop. No Hadoop, justamente, o primeiro passo ele é similar. O dado ele se encontra armazenado em um disco e que justamente vai ser lido do Hadoop File System. Só que o resultado do primeiro passo justamente também será escrito no Hadoop File System, enquanto no Spark vai ser escrito na memória RAM. Então, com isso, nós podemos ter ideia dos porquês que o Hadoop possui um tempo de execução muito maior do que aquele obtido por meio do Spark. Em outras palavras, o Spark ele é eficiente por tirar todo o proveito da memória RAM. Não só isso, o Spark ele possui um recurso fantástico que é grafo de computação, que justamente ele vai tentar estruturar um grafo que vai representar o fluxo da aplicação de modo a aumentar a eficiência, por exemplo, processando partes que não têm dependência, enquanto no Hadoop há uma espécie de linearidade. Ainda nas diferenças quanto ao Hadoop e o Spark, eu deixo esse link que é bastante didático e fornece de uma forma clara e rápida as principais diferenças. Mas vamos analisar nessa figura inferior as diferenças entre o Spark e o Hadoop. Então, no fator de velocidade, o Spark ele tende a ser justamente 100 vezes mais rápido do que o MapReduce, o Hadoop MapReduce. Em termos de linguagens de desenvolvimento, o Spark ele foi originalmente desenvolvido em Scala, enquanto o Hadoop em linguagem Java. Em termos de processamento de dados, enquanto o Hadoop ele fornece basicamente processamento em lotes, o Spark ele também fornece processamento em lotes, mas ele vai fornecer mecanismos basicamente real-time, interativo e até mesmo em grafos. E facilidade de uso. O Spark ele é consideravelmente mais fácil, compacto comparado ao Hadoop, que por sua vez ele é complexo e bastante dispendioso, com uma boa curva de aprendizagem. E por fim, em termos de caching, o Spark justamente ele fará cache dos resultados justamente na memória, e isso vai melhorar a performance do sistema. Enquanto o Hadoop, por sua vez, ele não suporta cache de dados. Na verdade, os resultados intermediários das computações, por exemplo, de um workflow, ele é escrito, na verdade, no Hadoop File System. E isso vai implicar não só em acessar o disco, como também realizar o processo de replicação daqueles chunks. Muito obrigado.